Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12 até 15. Esta é a parte 2 da mensagem que tivemos no domingo passado. Então vou ler, o tema é de uma declaração de propósito de Pedro sobre esta carta, tem a ver com a lembrança. Página 1330. 1330. É quase no fim da Bíblia. E versículos 12 do capítulo 1. Diz assim: Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei, em toda a ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Ora, a carta de Pedro, esta carta é uma carta muito importante para o mundo na altura e para o nosso mundo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e aquilo que nós lemos tem hoje e continua a ter hoje aplicação. E, portanto, Pedro escreveu esta carta por causa da falsidade que reinava e que graçava no seu tempo. E o capítulo 2, que é o capítulo que vamos ver a seguir, é quando ele vai precisamente falar nisso. O capítulo 1 é uma preparação de Pedro para essa centralidade que o levou a escrever esta carta. E o capítulo 1 mostra-nos só em título de recordação. No capítulo 1, Pedro mostra a importância para que o crente cresça. O crente, depois de se entregar a Jesus, tem que continuar a crescer espiritualmente. E ele apresentou aqui, e a partir do versículo 5, esse ensinamento. Quando ele diz: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé, e diz agora, cresçam, e façam isto, e aquilo, e aquilo outro. E depois dele nos mostrar a importância de crescermos até à maturidade, ele vai dizer, olha, porque isso tem benefícios. Ele falou desses benefícios a partir do versículo 8. Diz, ora, se em vós houver este crescimento, de vocês serem cada vez mais maduros espiritualmente, ele vai dizer, vocês não vão ser crentes sem fruto, estéreis, como diz o versículo 8. Nem vão estar como que cegos, olhando para o mundo e não entendendo que a realidade do mundo não é aquilo que os nossos olhos veem. Há algo mais que Deus nos revela. E mais, se vocês forem crentes que estão a crescer, então a certeza que existe da vossa salvação vai-vos ser cada vez mais firme, essa certeza. E isso vai ser indispensável para não tropeçarem, como ele diz aí, versículo 10. Fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. E versículo 11, e há um prémio para o crente que pratica a sua fé. Ele diz, e depois, no fim, versículo 11, a recompensa, os galardões, as coroas e assim. Então, todos estariam à espera, então que Pedro continuasse aqui no capítulo 1 a falar deste assunto. E ele faz uma pausa e diz, bom, mas agora vamos parar um bocadinho. E é isso que nós temos aqui nos versículos 12 até 15, em que ele interrompe este seu pensamento da importância do crente ser um crente ativo, pratica a sua fé,
que vai crescendo dia a dia e da importância que isso tem, ele vai aqui dizer, olha, agora vou-vos dizer porque é que eu escrevi esta carta. Ele vai mostrar a importância do crente se lembrar sempre daquilo que já aprendeu antes na sua caminhada cristã. E por isso, nós já vimos o versículo 12, em que ele diz, ele agora vai aqui mostrar, o apóstolo Pedro, vai mostrar que ele sabe que há uma coisa que vai acontecer na vida dele. O que é? É a sua morte. Ele sabe, ele diz, eu sei que a minha partida deste mundo está para breve. É o que ele diz aqui, do versículo 12 até ao 15. E por isso, no tempo que me resta, eu quero deixar para vós como que um testamento da minha vontade, daquilo que é importante. E ele começou já por dizer aí no versículo 12, dizer que a verdade que nós conhecemos, a verdade que nós já conhecemos da palavra de Deus, é fortalecida quando nós repetimos e pela repetição dos grandes ensinamentos da palavra de Deus. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Ele vai trazer aqui para nós esta verdade, que não podemos pensar que a vida cristã é sempre saber coisas novas. É importante saber coisas novas, mas nunca podemos esquecer o fundamento da nossa fé. Repetir aquilo que faz parte da razão da nossa fé, daquilo que Deus tem para nós como seus filhos. Ou seja, conhecer a Deus, o conhecer e o crescer no conhecimento de Deus, não substitui a nossa obediência e lembrar as coisas que Deus quer que nós façamos. Agora, versículos 13 e 14, Pedro vai aqui mostrar como ele está determinado em continuar a recordar um mandamento que ele recebeu do Senhor Jesus. Isto é muito importante. Veja o que é que ele diz aqui. Versículo 13. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. E aqui vamos trazer uma vez mais, fazer aqui um exercício da nossa lembrança, da nossa memória, que é, lembram-se quando Jesus avisou Pedro de que ele o iria negar? Lembram-se? Houve uma altura, já quase no fim do ministério de Jesus, que Jesus disse, olha, vocês todos me vão abandonar e até me vão negar. E Pedro disse o quê? Podem ser todos eles, mas eu não. Eu nunca te vou negar. E lá, em Lucas 22, 31 e 32, Jesus faz uma revelação e diz assim, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Vejam, Jesus revela aqui outra realidade da nossa vida, que nós desconhecemos. O nosso grande adversário, Satanás, procura o pior para as nossas vidas. E aqui Jesus revela que Satanás pediu ao próprio Deus para que os discípulos fossem como que arrasados e não pudessem prosseguir o seu trabalho como apóstolos no futuro. Mas Jesus intercedeu, diz, eu roguei por ti, Pedro, porque ele era o líder, para que a tua fé não desfaleça e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então parece realmente que Pedro não se esqueceu deste pedido de Jesus.
quando tu te fortaleceres e deixares essa arrogância de que achas que os outros podem falhar e que tu não, então confirma os teus irmãos. E aqui o que nós vemos, agora passados mais ou menos 30 anos, passaram mais ou menos 30 anos desse momento em que Jesus disse isto a Pedro. Vemos aqui que Pedro não se esqueceu desse pedido. E ele continua 30 anos depois, resoluto, decidido, em continuar com esta comissão que Jesus lhe deu. Jesus disse: Pedro, quando tu te fortaleceres, confirma, sê aquele que confirma a igreja, confirma, dá força, dá ânimo, dá direção aos outros irmãos. E é isso que ele está aqui a fazer. E consciente que ele está de que o fim dele se aproxima, consciente de que se aproxima o fim da sua vida, Pedro insiste ainda mais neste propósito de todas as maneiras possíveis, confirmar os seus irmãos. E juntando aí os versículos 13 e 14, é como se Pedro estivesse a dizer assim: depois de eu morrer, eu não vou estar mais por perto para vos apresentar estas verdades bíblicas para vós. Então eu estou a escrever esta segunda carta para vos lembrar das coisas que vocês já sabem, das coisas que aprenderam, porque daqui a pouco tempo eu irei partir. Em pouco tempo vou estar na presença do Senhor. E eu quero continuar a dar-vos, nem que seja a última hipótese, de vos despertar para estas verdades bíblicas. Porque chegará um dia em que eu não estarei mais aqui para vos lembrar das coisas importantes da palavra de Deus. E por isso, outra lição que Pedro aqui deixa é esta aqui. Como é que Pedro, aqui no versículo 13 e 14, se refere ao seu corpo enquanto vive aqui na Terra? Ele emprega aí uma palavra muito importante. Enquanto eu estiver neste tabernáculo ou tenda. Quando nós vamos, por exemplo, passar um fim de semana fora e vamos, por exemplo, para um parque de campismo, o que é que nós levamos? Uma tenda. Uma tenda, porquê? Porque vamos passar ali alguns dias. E depois de estarmos alguns dias nesse lugar, usamos essa tenda, esse tabernáculozinho para nós morarmos um dia ou dois, ou uma semana, ou duas, naquela morada temporária, e depois voltamos para a nossa casa. Ou seja, usamos a tenda apenas temporariamente. Porque depois chegará o dia em que vamos voltar para a nossa casa. E Pedro está aqui a usar este exemplo, como ele diz no versículo 13, tem por justo, enquanto estiver neste tabernáculo. Pedro está a usar aqui este exemplo sobre aquilo que é a nossa vida neste mundo. A nossa vida neste mundo é também algo temporário. É como se nós estivéssemos aqui algum tempo e depois vamos mudar-nos. Então o que é a morte? A morte, que é aquilo que Pedro está aqui a dizer, eu sei que em breve vou partir. A morte é apenas um mover daqui para outro lugar. É por isso que ele usa aqui, enquanto estiver neste tabernáculo, e o versículo 14, em breve hei de deixar este meu tabernáculo. Em breve, ele está a dizer, em breve eu vou morrer. E isto é uma lição muito importante e é uma verdade muitos não acreditam. Acham que a vida aqui no mundo é tudo o que existe. Não há mais nada do que esta vida aqui no mundo. E outros
não acreditam que depois desta vida neste mundo existe algo à nossa espera, mais à frente. E por isso, ninguém devia acreditar que é assim. Muito menos o crente se deve esquecer desta verdade, pensando que a morte é o fim de tudo. Esse não é o ensinamento da palavra de Deus. A morte, na verdade, é apenas o começo. É apenas o começo. A única coisa que acontece é que, pela morte, o nosso tabernáculo, a nossa tenda, fica cá. Mas a nossa verdadeira vida, a nossa alma, move-se para outro lugar. E, de facto, Tiago, no capítulo 2, versículo 26, explica o que é a vida e a morte. Em meio versículo, ele diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, quer dizer, quando a nossa alma, o nosso espírito deixa o nosso corpo, morremos. Então, quando é que nós passamos a viver? É quando, no ventre de uma mãe, quando aquele corpinho começa a desenvolver-se, Deus deu-lhe uma alma. E essa alma, esse espírito que Deus deu, é revestido por um corpo. E então vai se desenvolvendo e nós nascemos, corpo e alma e espírito que está dentro de nós. Mas, na continuidade da nossa vida, como diz aqui Tiago, quando o espírito deixa este nosso corpo, isso é a morte. O corpo, o nosso tabernáculo, o nosso tabernáculo aqui é este corpo que nos permite viver aqui neste mundo. E quando este espírito, esta alma parte, nós morremos. Portanto, a morte o que é? A morte, aquilo que Deus nos ensina, e por isso a importância de crermos na palavra de Deus, a morte é apenas o começo para a existência depois desta, aqui na Terra. Então vejam bem, quando a morte acontece, corpo e alma separam-se. Corpo e alma separam-se. E a alma ausenta-se para algum lugar. Que lugar é esse? Quando a pessoa morre, o corpo fica aqui, no mundo, mas a alma parte e vai para outro lugar. Jesus disse-nos isso mesmo com toda a clareza, quando ele falou sobre duas pessoas, nesse registro que está em Lucas 16, 22 e 23, do rico e de Lázaro. E diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu. Vejam, aqui este mendigo é uma referência ao crente. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando um crente morre, os anjos do Senhor levam a alma do crente para junto de Deus. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, vejam, o rico que morreu, que é a ilustração daquele que não é crente, no instante em que ele morre no mundo, logo a seguir, ele encontra-se na realidade seguinte depois da morte. No caso dele, por não ser crente, no inferno. E ali, se nós continuássemos a ler, não é o propósito da mensagem, o seu sofrimento ali. Mas a realidade do crente diz, ele morreu. E imediatamente os anjos levaram sua alma para o seio de Abraão, que é para junto de Deus. Portanto, se tu és um crente, se tu estás em Cristo, na morte, o nosso espírito ausenta-se do nosso corpo, o corpo fica no mundo e nós vamos para outra realidade. O apóstolo Paulo escreveu isso em 2 Coríntios 5:8. Ora, veja o que é que ele escreve. Mas temos confiança, o crente tem que ter esta confiança,
e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então a morte é ausente do nosso corpo, que fica na terra, e presente com o Senhor. Ele diz também aos Filipenses 1:23, partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então vejam, Pedro está aqui a dizer, o Senhor disse-me que em breve eu vou morrer, eu vou partir. Mas ele não está aqui, como iremos ver um bocadinho mais à frente aí na mensagem, não está desesperado. E a verdade da nossa vida é esta, a morte não é o fim de tudo. A nossa vida aqui é como se nós estivéssemos aqui a morar num tabernáculo, numa tenda, que é temporário. Que a nossa habitação futura é outra. Por isso, quando um cristão morre, nós não sofremos tanto como aqueles que não têm esperança, como aqueles que não são crentes. Quando parte um dos nossos queridos que é crente, nós não há nenhum problema em chorar, não há nenhum problema em sofrer, em lamentar, porque isso é doloroso, porque amamos essa pessoa que partiu e não vamos estar mais com ela aqui enquanto continuamos aqui no mundo. Mas, como crentes, nós não choramos, nem lamentamos, nem desesperamos, como um descrente. Porque os descrentes não têm esperança. Eles dizem, a vida é só isto, morreu e acabou. Mas Jesus e a palavra de Deus diz o contrário. Diz que aquele descrente, aquele rico morreu e no instante a seguir estava no inferno. A pessoa pode não acreditar, mas essa é a verdade da vida. Por isso, quando o nosso querido morre e é crente, nós acreditamos, ele simplesmente passou daqui para junto de Deus. Não foi a última coisa. Aquilo que aconteceu, na verdade, com o crente que morreu é que ele deixou temporariamente esta vida na terra, mas já está levado pelos anjos para a presença de Deus. E por isso, no versículo 14, Pedro continua a falar de lembranças. E ele diz, olha, eu lembro-me da ocasião, daquele dia em que Jesus me profetizou o fim drástico e violento da minha vida. E isso está em João capítulo 21, 18 e 19, já falámos nisto aqui, naquela manhã, bem cedo, lá na praia, que eles acabaram de pescar e Jesus fez o milagre e vieram para a praia com imensos peixes e tomaram ali o pequeno almoço com Jesus e depois Jesus foi falar com Pedro para o restaurar, porque Pedro tinha negado o Senhor. E Jesus, lá em João 21, 18 e 19, nós lemos, na verdade te digo, Pedro, quando eras mais moço, quando eras jovem, e te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, Jesus, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Portanto, Pedro teve ali profetizado por Jesus logo que ele iria viver a sua vida, não sabia quanto tempo, mas a sua morte seria violenta. Ele iria ser martirizado e iria ser crucificado. Foi o que Jesus lhe disse ali. E passados 30 anos, Pedro ainda se recorda disso e está a escrever aqui. E Pedro viveu desde essa manhã na expectativa, ele não sabia se isso iria acontecer no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte. Jesus não lhe disse-lhe só como seria. Mas Pedro viveu dia a dia na expectativa de uma morte horrível e dolorosa por crucificação. Mas mesmo assim, vejam como ele fala aqui
passaram mais ou menos 30 anos e cada dia ele não sabia se seria esse dia. Mas vejam como ele aqui fala de uma maneira maravilhosa sobre a sua morte, sem medo, sem lamento. Porquê? Porque ele sabia, por ser crente, no momento em que ele partisse deste mundo, no momento em que ele deixasse este tabernáculo, ele imediatamente entraria na presença de Deus para esse reino eterno. Portanto, partir deste mundo para ele não era o problema, porque sabia que iria para o lugar que Deus lhe preparou. Iria deixar este tabernáculo e iria para um lugar maravilhoso. E Paulo fala desse lugar maravilhoso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Diz assim: porque sabemos, está a falar para os crentes, para ti e para mim, de certeza que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, está a falar outra vez de quê? Do nosso corpo. Diz, se a casa da tua alma, nossa alma, o nosso espírito está cá dentro e o corpo é a casa, é o lugar onde o nosso espírito habita. E diz, olha, eu sei, e todo o crente deve ter esta certeza, se a nossa casa terrestre, estão a ver a casa do nosso espírito aqui no mundo, deste tabernáculo, é uma tenda, se desfizer, ou seja, se morrermos, ele diz, temos de Deus o quê? Um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E o que Pedro está a querer fazer com esta carta é dar a estes crentes e a nós hoje, para nós vivemos neste mundo sem desespero e com esta confiança de que se a nossa casa deste mundo se desfizer, temos à nossa espera uma que é feita pelo próprio Deus, eterna nos céus. Então, isto é a esperança para nós. Não era apenas Pedro que tinha esta certeza, não era apenas Paulo, não eram apenas os crentes e daquelas igrejas. É para nós hoje, 2000 anos. Esta é a verdade. E, finalmente, versículo 15, Pedro, a última lição que ele quer deixar aqui é continuar a fortificar os crentes por meio de lembranças sucessivas e contínuas. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. E como? Deixando uma carta, não é? Eu vou procurar para que, mesmo depois de eu partir, vocês continuem a ter lembrança destas verdades. E por isso ele escreveu esta carta. Esta é a razão da segunda carta de Pedro. Reparem aqui na forte vontade de Pedro, no pouco tempo de vida que ele tem. Ele olha para o futuro, ele deseja continuar a fortalecer a fé daqueles crentes em Jesus, mesmo depois dele morrer. Ele quer deixar um bom exemplo em vida, para que depois da sua partida sirva de farol para a vida dos crentes. Ele olha para o futuro. Em conclusão, irmãos, o que é que Pedro nos ensina aqui? Nestes pequenos versículos, ensina-nos a grande importância de sempre nos lembrarmos dos fundamentos da nossa fé. Está lá no versículo 2. 12. Não deixarei de vos exortar sempre acerca destas coisas, ainda que bem já sei. Não preciso estar sempre a repetir. Eu já sei. Ele diz, não. Tens que lembrar. Porque antes ele disse, olha, se não houver estas coisas em vocês é fácil caírem. É fácil enfraquecerem. É fácil vocês deixarem de ter força no vosso caminhar cristão. Então, Pedro ensina-nos a grande importância de sempre nos lembrarmos dos fundamentos da nossa fé. Não pensemos que o que é importante é nós andarmos sempre à procura de coisas novas. Olhem o que é que Jesus disse sobre o papel do Espírito Santo que ele ia enviar. Jesus disse em João 14, 26, acerca daquilo que faria o Espírito Santo. Olha, este Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará o quê?
lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Precisamos de nos lembrar. Porquê é que nós lemos a Bíblia? Todos os dias. Porque ela nos alimenta. Olha, eu vou-vos dizer, esta semana eu estava a ler Lucas capítulo 2 e eu vi lá algo que até então me tinha passado despercebido. Não vou dizer agora o quê. Mas eu digo, olha que coisa. Eu já li aquilo dezenas, centenas de vezes. E foi um alimento para mim. Portanto, irmãos, Pedro quer aqui deixar como que o testamento da sua última vontade antes de partir deste mundo. Ele está a dizer assim, irmãos, eu quero que as coisas espirituais e bíblicas que vocês já bem sabem, quero despertar-vos sempre a elas com admoestações. Eu quero procurar sempre trazer-vos à lembrança essas coisas fundamentais. Porque elas são importantes para nós permanecermos fiéis nos caminhos de Deus num mundo cada vez mais difícil. Fortaleçamos-nos, irmãos, na lembrança das coisas de Cristo. E é por isso que depois ele no capítulo 2 vai dizer que precisamos desta força e desta lembrança para nós conseguirmos vencer a falsidade do mundo à nossa volta. Amém. Irmãos, vamos ficar